Deu, agora foi. Muito bom dia, agora todo mundo me vendo. Todo mundo. Bora então para nossa live de planejamento. E aí tu deve estar te perguntando, oi Elisa, a tua intenção não era sempre falar sobre exercício físico? Por que tu quer falar sobre planejamento, mulher? O que tu tem a ver com isso, né? Porque tu não é uma planejadora, tu não é uma pessoa que trabalha com isso. Por que quer falar sobre planejamento, né? Eu entendi, né, que para as mulheres se exercitarem, tem uma cadeia de coisas que precisa acontecer, né? Dentre elas, o planejamento precisa estar ok, né? Ela precisa se planejar para a atividade física fazer parte. Mas agora eu vou destrinchar um pouquinho mais contigo o porquê que esse planejamento precisa acontecer e ele ser um pouco mais feminino, né? Ele tem um olhar um pouco mais voltado para nós que temos ciclos, né? Para nós que temos essa necessidade diferente de ter momentos de mais solidão, de momentos de mais quietude, de momentos de maior silêncio e que às vezes a gente vai estar a pleno vapor e que isso vai alternar ao longo do tempo, tá? Então, assim, para planejar o que eu preciso? Eu preciso saber o que eu quero, né? Começa por aí. Essa não é a parte mais difícil, né? Isso a gente tem ideia do que a gente almeja, mas a gente precisa saber se o que a gente quer é condizente com os recursos que a gente tem. Então é para isso que serve o planejamento, na verdade. Porque eu posso colocar aqui uma meta de que eu quero, em 2023, ganhar, sei lá, 18 milhões trabalhando como fisioterapeuta. Aí eu vou pegar esses 18 milhões e vou começar a destrinchar eles. Vou dividir isso em 12 meses. Quanto eu preciso ganhar, e aí de lucro, né? Sem contar os meus gastos. Eu quero um lucro de 18 milhões. Sem contar gastos, sem contar isso, sem contar aquilo. Quanto eu preciso fazer de dinheiro em 12 meses para eu lucrar 18 milhões, e aí eu vou, né, jogando isso em semanas, quanto eu preciso trabalhar, o que eu preciso fazer, quantos pacientes eu preciso atender, né, quanto eu preciso vender na internet aqui, eu começo a destrinchar isso, e aí eu percebo que, pô, né, joguei a meta muito para o alto. De repente vou ter que trazer a meta um pouquinho de volta. Então, é esse o olhar que o planejamento nos traz. Ele pega aquele ideal, aquela big idea, né? Aquele ponto mais alto que a gente quer chegar, tu destrincha ele e aí tu vê exatamente o que tu precisa em cada momento, né? E aí o planejamento feminino, ele traz esse olhar mais humano, né? Porque é importante planejar de forma prática, mas eu preciso ter o olhar humano como mulher para esse planejamento, se ele está de acordo com a minha capacidade. Eu não estou dizendo que a capacidade da mulher ela é diminuída, mas eu quero que tu chegue no final de 2023 e tu me diga assim, ó, eu fiz, Elisa, o planejamento como tu me mostrou, e no final lá de 2023 eu não tava, ó, o pó da rabiola, eu não tava na capa da gaita, eu tava que eu não me aguentava mais. Não, foi um ano um pouco mais leve, porque eu pude fazer pausas, eu me respeitei ao longo do ano. E aí é claro que num ano como foi agora, 2022, que ele foi um ano, né, turbulento e de energias densas e pesadas, e um ano de eleições que sempre traz muitas coisas à tona, ele é um ano que a gente está naturalmente se sentindo um pouco mais cansada. Mas se eu me respeitei ao longo desse ano, eu não estou assim, ó, exaurida, exausta. E esse é o ponto que eu quero chegar contigo. A gente pode sim se sentir cansada no processo, mas a gente não pode chegar no nosso limite, digamos assim, né? Então a intenção ela é totalmente essa. Eu trouxe, né? Tô pós-Covid aqui, só lembrando, né? Então essa é a live do Covid, vai ter chá, vai ter água, muitas vezes, né? A garganta ainda não tá ajudando.
vai ter cachorro latindo, porque eu tô em casa. Eu falei para ti que o Bud ia participar, né? O Bud tá por aí, ele deve estar aqui pertinho me escutando. Falei na voz dele, no nome dele, ele deve estar apontando as orelhas para cima agora. Então, a guria, que é a minha cadela, ela tá lá no portão já. Então, eu acho que passou um cachorro, ela tá lá enlouquecida. Então, vai ter latido, vai ter tudo, tá, gente? Mas é isso aí. Isso é ao vivo. Então, bora nós. Deixa eu só fechar o chat aqui, senão eu não enxergo os comentários. Deu. Eu vou botar aqui uma ideia, tá? Do que a gente precisa destrinchar. Então, aqui, eu vou escrever no meu papelzinho e depois eu te mostro. Eu tenho aqui o meu grande plano, né? O meu master plan para 2023. Plano A. Eu vou botar assim, ó, para 2023. Eu vou te mostrar tudo que eu tô escrevendo aqui depois, tá? Eu vou dividir isso em 2 pontos, tá? Esse plano, por enquanto, eu vou dividir em 2 pontos. Então, eu vou dividir, vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho lá o meu master plan, eu tenho lá o meu grande plano para 2023. E eu vou destrinchar ele, né? Ou seja, eu vou colocar esse plano para ação. Eu vou colocar esse plano para jogo, né? Então, o que é preciso fazer para eu alcançar esse plano, né? Então, eu começo a pensar nele de uma forma mais prática, tá? Então, é o que eu coloquei aqui. Eu tenho lá um plano A para 2023 e eu tenho uma forma prática. Provavelmente está vendo ao contrário aí, né? O pessoal acho que no YouTube está vendo um pouquinho melhor. Então, eu tenho lá, eu vou trabalhar ele de uma forma prática, tá? O que é preciso, quais ferramentas eu vou precisar usar, quais os recursos que eu vou utilizar, né, para eu alcançar esse meu grande plano, como é que ele é dentro da minha rotina. Claro que todo grande plano também, conforme a gente vai trabalhando ele no dia a dia, aí sim que a gente vai vendo pontos a serem adaptados e melhorados, tá? Então, isso é importante de saber. Então, aqui, botei ele na parte prática lá, tá? Botei ele na parte prática. Né? Então, aqui eu vou começar a destrinchar um pouquinho mais. Quais são os recursos que eu preciso? Ah, eu quero, como eu falei, quero ficar milionária sem trabalhar, tá? 2023, quero meu master plan, né? Ganhar na Mega Sena, né? Então tá. Comecei aí, quero ficar milionária sem trabalhar. O que eu preciso para isso, né? Ganhar na Mega Sena. Então, eu vou começar a dividir isso à prática, né? Então, para eu ganhar na Mega Sena, o que eu preciso? Eu preciso apostar. Quanto é que tá a aposta? Aí eu começo a ver a questão de recurso. A aposta lá tá R$4,50. E eu consigo fazer 2 apostas por semana, né? Ele sai nas quartas, a Mega Sena, e no sábado. Então, eu vou ter que jogar 2 vezes por semana. Então, isso aqui, na verdade, vai me dar um total de R$9, né? De gasto semanal, tá? E aí eu começo a pensar nisso, ó, eu preciso, qual é, né, na parte prática, eu preciso lá de R$4,50 por aposta, R$9, beleza, eu já vou me organizar, né, para fazer isso, me organizar financeiramente, esse é o recurso financeiro que eu preciso, tarará, tarará, beleza. Então, eu preciso pensar o que mais. Só jogar assim, sem saber o que eu estou jogando, é válido? Não, quem sabe eu começo então a destrinchar um pouco mais esse plano. Então eu começo a pensar no seguinte: eu vou estudar os números que mais saem, para eu começar a fazer um plano de como que eu vou jogar essas 2 vezes por semana. Né? Eu posso fazer um estudo em janeiro, quais são os maiores números que saíram em mais quantidade de vezes, enfim, né? Então eu vou estudar os números, né? E por que não?
Então, ponho lá na minha prática, estudar os números. Tá? E assim a gente vai destrinchando, tá? Até parei mais tempo do que eu gostaria de falar sobre isso. Mas eu começo a destrinchar e ter essa ideia de como que eu vou colocar isso em prática, né? Então, o financeiro, né? O quanto eu quero ganhar para isso funcionar, né? Enfim, aí vai o quanto eu gasto, mas o quanto eu ganho, o quanto eu quero receber, o quanto, enfim. Né? Aí eu ponho tudo que é planejamento, né? Eu ponho aqui nessa parte prática. Para que eu transforme esse planejamento, né? Ele mais feminino, num planejamento mais feminino, digamos assim, o que precisa? Eu preciso, além da parte prática, eu preciso me lembrar que eu sou humana. E além de ser humana, né, eu sou mulher. Então é isso que eu vou adicionar aqui. Então, além da prática, eu tenho a parte humana. Eu tenho a parte aqui mulher, né? E isso aqui é que muda o jogo. Vou dizer que assim, ó, se tu já teve um grande plano no final de um ano e início de outro, né? E tu não conseguiu, né, dar continuidade no teu plano, é muito provável que tu te manteve de olho aqui na prática, que tu te manteve focado na parte prática e esqueceu da parte humana. E aí eu vou falar do meu nicho, que é atividade física. De repente tu pensou só com o racional, que eu vou lá e vou fazer o plano de um ano da academia. Daí eu vou me obrigar aí. Daí eu vou, entendeu? Agora tu veio, agora eu vou. Né? Eu jogo a parte humana lá e me lembro que eu odeio academia. Então, por que eu fiz um plano de um ano? Não, mas é que no racional fazia sentido na minha cabeça. Eu vou pagar um ano, então agora eu vou fazer um ano. Só que a parte humana, ela me lembra que, de repente, a academia eu não gosto porque eu já passei por alguma coisa traumática dentro da academia, eu já fui, de alguma forma, me sentir humilhada dentro de uma academia, eu me senti inferior, não é um ambiente que eu gosto, eu não tenho dinheiro para pagar um personal agora. Então, né, quando a parte humana ela entra e vai me lembrando que se eu não tenho lá um personal agendado 2 vezes por semana, que me diz, ô Elisa, olha só, amanhã é dia, 9 horas, bora nós, eu não vou, né? Se fica essa coisa, é horário livre na academia, é só ir, eu procrastino e eu não vou, isso é saber a minha parte humana, é saber a minha falha, né? No que eu tô falhando, né? É isso que é interessante da gente olhar, na verdade, a parte humana. E isso é a parte humana, sem falar a parte mulher. A parte mulher, ela me diz o quê? Que vai ter um dia que eu tô menstruada e que eu tô um caco, que eu não tenho força para ir para academia. Como é que eu vou ir para academia? Mesmo com o personal lá, ó, me dizendo, bora que tá na hora. Então, isso é a parte humana mulher. Entender os ciclos, acolher os ciclos, né? E me colocar, na verdade, disposta a planejar conforme os ciclos. É isso que acontece, tá? Então, eu planejo, sim, a parte prática, mas digamos que eu planejo com um olho lá no prático e um olho lá na lua, né? Então, eu não vou deixar de planejar, não vou deixar de fazer. Certo? Então, assim, o primeiro passo, né, para a gente viver a nossa feminilidade é não negar os nossos ciclos, né? É não negar que aqui, na minha parte mulher humana, eu vou ter ciclos. Ou seja, né, eu começo de um jeito e aí eu vivo um ciclo, 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 mas eu tô sempre indo, eu tô sempre seguindo, né? Isso é a parte de planejamento empático feminino, é entender que por mais que eu pareça às vezes que eu tô voltando, né? Na verdade eu sigo indo, mas eu vou cada vez mais renovada
pelo meu ciclo, tá? E aí entender que nesses pontos de círculo, né, digamos assim, do ciclo, eu vou ter partes onde eu tô embaixo, eu vou ter partes onde eu tô em cima, onde eu volto para baixo e entender que isso é a vida, né? É assim que a vida funciona. A vida toda ela é cíclica, né? E aquilo assim, eu aceito até que eu tenho ciclos, Elisa, mas assim, eu não menstruo mais. Eu tomo anticoncepcional, ou eu tô na menopausa, eu não menstruo mais. Então, como que funciona isso? É até mais fácil, né? É só olhar para a lua que está no céu. Nós somos influenciados pela lua que está no céu, né? Isso é uma coisa que é importante a gente lembrar sempre dessa influência que a gente sofre. E para quem não cicla porque usa o anticoncepcional ou porque já está na menopausa, eu preciso dizer que é até mais fácil, né? É só acompanhar a lua no céu. Assim, no meu caso, que tem o meu ciclo interno e que ainda uso, né? Ainda tenho a influência da lua, né? Em mim, eu ainda vou ter que olhar para dois recursos diferentes, né? Eu vou ter que olhar para um recurso interno, por exemplo, agora, eu estou aqui conversando contigo, nós estamos numa lua minguante, mas eu entrei em lua nova ontem, né? Então eu tô, na verdade, com uma energia aqui de lua nova conversando contigo, mas eu tenho uma energia de lua minguante no ambiente. Então eu preciso olhar para essas duas coisas, tá? E aí, como é que eu olho para essas coisas no meu caso? Não é só olhar na lua para a lua do céu, aí eu olho para a mandala lunar. E aí, na mandala lunar, eu consigo olhar para o meu ciclo, eu consigo olhar o que está acontecendo e eu faço a conexão com a lua do céu. O que isso quer dizer? Porque quando a gente olha para a parte da lua, né, e pensa, tem o recolhimento, tem o recolhimento da lua minguante, da lua nova, né? A gente se recolhe, a gente fica para dentro da gente, a gente fica mais quieta. Pô, mas como é que eu tô aqui em plena lua minguante e aqui lua nova e eu tô aqui conversando contigo? E aí esse entendimento que a gente tem que ter, eu me preparei de uma forma humana e feminina para estar aqui conversando contigo hoje. E depois que eu encerrar essa live aqui, eu vou ficar um pouco fora dos stories, um pouco fora da internet, para eu me recuperar, para eu fazer esse olhar que o meu corpo está pedindo para fazer, que é de descanso, que é então de silêncio, né? Que é ficar mais na minha. Então não é uma coisa assim, eu vou, entrei em lua nova, deu, eu vou me fechar no quarto, eu não vou ver ninguém, eu não vou conversar com ninguém, acabou o mundo, né? A gente tem essa ideia de ou é 8 ou é 80, um pensamento dicotômico, né? Ou é preto ou é branco. Cara, a gente tem infinidade de escalas de cinza entre o preto e o branco. Então nem tudo é dicotômico assim, né? O meu terapeuta agora assim, ó, tomara que ele esteja me vendo aí, porque ele já ia me dar alta. Porque olha, isso é difícil de alcançar e de conseguir, de ter essa consciência, né? E digo por mim. Então tá bom, Elisa, consegui unir o prático e o humano e feminino, né? E agora eu faço o quê com isso aí, né? O que tudo isso aí quer dizer? Consegui planejar lá o meu ciclo, de acordo, né, com o meu ciclo, o ciclo da lua, enfim, coloquei isso lá no meu calendário, peguei o meu plano master lá, pós-Covid, né, gente? Eu avisei. Peguei meu plano master lá, olhei a parte prática e olhei as luas. O que eu faço com essa bagaça toda, mulher, pelo amor de Deus? Consegui fazer tudo isso. Agora eu vou te devolver, então, duas perguntas. Tu acha que foi por acaso que essa live extra, né,
essa live de planejar o planejamento, ela tá acontecendo numa lua minguante, tu acha que por acaso que a live do planejamento ela vai acontecer numa lua nova? Tu acha que tudo isso é por acaso? Eu te devolvi, né, essas duas perguntas, na verdade. Deixa eu só aprender aqui, para eu não me perder. Então, eu te devolvi essas duas perguntas para te dizer, na verdade, que a resposta, ela tá na lua em si, né? Para eu saber o que eu vou fazer. Como assim? Como assim, né? A lua, ela nos diz o que fazer. Se eu não sei o que fazer, a lua, ela vai me dizer, né? Não entendi, Elis. Então, eu tenho vários posts lá no @taldeusa que fala exatamente sobre isso, né? Que fala exatamente sobre a influência da lua, né? Então, por exemplo, na lua que a gente está, lua minguante, começamos a lua minguante ontem, tá? A lua minguante, ela é de uma energia muito feminina, ela é de energia muito yin, né? Yin e yang, né? Lembra? Então, uma energia muito yin. Ela é a lua minguante, ela é o que é considerado o nosso outono, né? Como se a natureza ela desse uma diminuída na energia, e é isso que acontece na nossa lua minguante, tá? Ela é uma lua de encerramento, né? De ciclo, portanto, de balanço. Né? Eu gosto muito de usar o termo balanço, tu já deve ter me ouvido falar sobre isso. E aí eu gosto de salientar o fechado para balanço, né? Que é o que vem, na verdade, quando a gente fala sobre isso. Eu vou ter que parar tudo. Parei de trabalhar, parei com tudo para eu olhar tudo que aconteceu no meu ciclo e eu vou ficar fazendo isso pelos próximos 4, 5 dias. Não, né, gente? Eu não preciso parar, né? O fechar para balanço é um termo que é bem conhecido, mas não necessariamente eu preciso fazer um balanço estando completamente fechada, estando completamente parada. Isso não existe, né? Na nossa vida atual, que ela tem muita demanda, isso não existe. Mas então eu começo a fazer o quê? Eu pondero, eu reviso, né, tudo. Então eu começo a olhar para minha mandala lunar, né? Eu acabei de falar da mandala lunar. Eu olho para minha mandala, eu vejo como foi esse ciclo, se ele foi mais positivo, se ele foi mais negativo. Eu olho então para minha agenda, eu olho tudo que os planos, né, que eu fiz, o que eu consegui colocar em prática ou não. E eu posso fazer tudo isso usando 15 minutos por dia para fazer isso. Eu não preciso, né, parar completamente para ficar só fazendo isso com flores na cabeça, né? Isso não existe. Então, assim, por que é importante o revisar? Por que é importante fazer, né, esse balanço? Né? Então, quem é das exatas, aí me diga. A gente está agora aqui parando o ano, né? Agora, assim, final de ano na clínica, lá no meu negócio. Eu vou chegar agora nesse momento tão importante de fazer o balanço e vou dizer: azar é do balanço. Vou seguir como se não houvesse amanhã, cega, sem saber como é que foi o meu ano de 2022 e deixa a vida me levar, né? Não dá, né? Quem é da exatas aí deve ter assim, ó, arrepiado só de me ouvir falar nisso. Azar é do balanço, azar é de como foi as estatísticas do ano de 2022. Eu só sigo o baile, eu só dou-lhe para não tomar ali, né? Então não é assim, né? Por que é importante revisar? Para ver tudo o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e aí então entender como melhorar, né? O que eu posso ajustar, como eu ajusto as velas para seguir, e até para fazer aquele balanço de que isso aqui me ajudou muito até agora, né? Foi muito bom para mim, mas eu não quero mais levar isso adiante. Gratidão, universo, e ó,
abro mão e sigo com a carga, né, nas costas um pouco mais leve, né? Então, também é para isso que serve o balanço. E isso é muito importante, né? Então, eu preciso fazer o balanço tanto na parte prática, que nem eu falei agora, falei da minha clínica, né? Olhar o balanço financeiro de 2022, e eu preciso também fazer isso de forma humana, né? Eu tenho o meu master plan, eu entendo que o meu master plan lá, eu não consegui alcançá-lo de repente em um outro momento da minha vida porque eu tinha traumas. Eu trabalhei esses traumas e hoje eu consegui chegar mais perto do meu plano. Então, isso é o balanço da forma humana, da forma feminina de planejar, tá? Vamos mais uma aguinha, né? Qual é a outra lua qual é o outro recado, né? Da próxima lua, então, que aí vem depois da minguante, vem a lua nova, que também é uma energia também muito muito feminina, né? E aí a gente aqui entende que eu tenho energias mais femininas e eu tenho energias mais masculinas ao longo desse ciclo que eu falei para ti, né? Esse ciclo lá que eu já te mostrei, né? Que eu tenho aqui o meu grande plano, mas eu tenho aqui a minha forma feminina, né? E humana de olhar, e eu tenho aqui os meus ciclos acontecendo e me levando sempre à frente. Então aqui eu vou ter picos de energia feminina e eu vou ter picos de energia masculina. E eu tenho 2 ciclos que tem o pico da energia feminina, que é a minha lua minguante e a minha lua nova. E aí, como todo o ciclo, né, na vida, isso só se repete, isso é muito lindo, eu vou ter o pico para depois eu ter a descida, né? Então, tudo funciona assim, para então depois eu ter o pico masculino e eu ter a descida também. E tudo é cíclico, né? E tudo mantém assim. Então, na nova, já saio do outono e vou para o inverno. Aí sim, é recolhimento. Aí é olhar para dentro. A gente tem aquela ideia de que é ciclo novo, então é Réveillon, é estourar foguete, graças a Deus acabou, né? O que passou, o ciclo que passou, agora é sem olhar para trás. Não, eu revisei tudo já na lua minguante. Então, agora na nova eu faço o quê? Na nova eu intenciono. O que eu quero para seguir adiante? O que eu quero para o meu novo ciclo? E é por isso que a live 2 ela vai ser na lua nova. Porque daí sim a gente vai colocar intenção. E é importante intencionar, né? O quanto é importante a gente colocar a nossa intenção no que a gente faz. Eu acho fundamental intencionar, né? Colocar a nossa energia de acordo com aquilo que a gente quer, e aí colocando a nossa energia, colocando a nossa intenção, buscar aquilo, né? Então eu chego num pico de uma energia feminina, mas eu também já começo, na verdade é o pico de energia feminina, mas ao mesmo tempo, dentro do meu ciclo, eu tenho uma baixa de energia. Eu tô menstruando, então os meus hormônios foram lá para baixo. E aí eu começo gradativamente a ir em direção ao auge da minha parte hormonal, né? Eu começo gradativamente subir em direção ao auge dos meus hormônios, né? E isso tudo é gradativo, né, gente? E é por isso que eu tô falando aqui, né, dos ciclos e tô imaginando assim aquela coisa. Às vezes o pessoal acha, né? Ontem era a lua nova, então eu estava recolhida, né? Como eu falei, eu estava internalizada dentro de mim, mas hoje é crescente, então, uau! Bora nós, é crescente, vamos para ação. Não é assim que a coisa funciona, não é? Girou a chave e toca lá, né? A coisa é gradativa, a coisa é aos poucos. Eu me recolho uns dias, eu fico na minha uns dias, mas daqui a pouco eu vou, né, sentindo a energia aumentar, eu vou melhorando, a minha energia vai, né, e eu vou me colocando em ação. A lua nova ela já é o início de um caminhar, né, o início de um novo ciclo, né? Então é engraçado que a lua nova
O arquétipo da lua nova é a anciã, né? É a bruxa anciã. Então é devagarinho que eu vou, mas eu vou, né? E ela é muito mais um feminino mais recolhido, né? Mais internalizado, reflexivo, né? Então eu falei para ti lá que na minha lua minguante é o balanço, né? Então na minha lua nova eu tenho recolhimento, né? Essa é a palavra, na verdade, da lua nova. É recolhimento, é silêncio, né? Mas também é movimento, mas é devagar, é com recolhimento. A gente não para porque a gente se recolhe, porque a gente silencia, né? A gente não para. Então, depois da minguante, do outono, da nova, do inverno, então eu começo a crescente, né? E a crescente, ela já é uma energia yang, ela já é uma energia masculina, né? E é a nossa primavera, é onde vem a guerreira, né? E então é um aumento da energia e ela é a lua da ação, de colocar de fato em ação tudo que a gente planejou e intencionou numa lua nova, né? Então, de novo, né? Como eu falei antes, sou uma anciãzinha, pobrezinha de mim, estou recolhida e de repente, uau, guerreira. Não, né? Não é assim que funciona. Não é, infelizmente, podia ser, né? Podia ser, mas não é. Na lua crescente, então, ela é mais prática, né? É onde eu vou, sim, olhar no meu planejamento a parte prática e vou colocar isso mais em ação. Eu posso colocar na minha semana de lua crescente, eu posso colocar mais afazeres, porque eu vou dar conta, né? Diferente da crescente, diferente da nova. Diferente da minguante e da nova, na crescente e na cheia, eu dou conta, né? Eu toco ficha, porque a minha energia ela tá mais alta. E eu tô com uma energia mais masculina, que é uma energia mais fazedora, né? Mais de ação, né? E aí, então já falei na cheia, né? É o ápice da yang, da energia masculina. Eu tenho, então, um arquétipo de uma amante, mas também de uma mãe, né? E eu tenho muito mais habilidade social, né? Então, 4 palavrinhas aqui. Numa lua minguante é balanço, numa lua nova eu tenho recolhimento, numa crescente eu tenho ação, e numa cheia eu tenho, então, uma questão social muito mais envolvida. Mas também eu tenho a capacidade de olhar para o meu gestar de uma forma diferente. Porque a gente gesta bebês humanos, né, como mulher, mas a gente também gesta projetos, a gente também gesta sonhos, né, e tudo é uma gestação, né. O que eu estou conversando aqui contigo nesse perfil que eu estou fazendo aqui, nada mais é do que nutrir um filho que eu já botei no mundo, né, que é o meu sonho, o meu projeto de viver um pouco do digital também, além do físico, né? Eu tenho o meu sonho físico concretizado, que eu tenho que nutrir, enfim, para ele crescer como se fosse uma criança, e eu tenho também o meu sonho digital. E tudo isso é planejamento, né? Então tá. E aí agora tu vai me dizer, mas oi, Elisa, gostei desse negócio, gostei desse bagulho, tá? Já tô, né, aqui com o meu planejamento, já tenho a minha grande ideia, vou pensar nela de uma forma prática, numa forma humana. Tá, entendi o que tem que fazer, mas agora como é que eu faço? Isso é a live 2 do planejamento, né, minha gente? Por isso que tem 2 lives, né? Como é que eu uso tudo isso para me planejar? É o que a gente vai ver na live 2 do planejamento. Ela vai ser, a princípio, no dia 23 de dezembro, tá? Que é na sexta-feira, às 10h30 da manhã, a princípio. Como essa semana eu estava com Covid, eu não trabalhei. Na semana que vem eu estarei atolada de trabalho. Então, a princípio, 10h30 da manhã na sexta-feira, que foi um horário que eu consegui para conversar contigo, tá? Mas isso pode mudar, né?
Eu queria fazer, na verdade, no dia 24, mas eu sei que todo mundo vai estar bem enlouquecido, porque é Natal, porque é ceia, porque, né? Então eu não vou fazer essa sacanagem aí de fazer a live no dia 24. Então no dia 23 a gente ainda consegue ser um pouco mais humana sem o Natal, né? Às 10h30 da manhã, a princípio. Aí sim a gente vai planejar juntas, tá? Como pegar, na verdade, né? E planejar e pegar a minha agenda, enfim, o que for. E aí eu falei na agenda, e aí eu já me lembrei do seguinte: eu vou te deixar, na verdade, com duas orientações. Uma delas é decidir como que tu vai te planejar. Se é numa agenda, se é um bullet journal, se é um planner, eu não sei como tu te planeja. Eu, no ano de 2022, 21 e 22, eu acho que foi, eu tentei o bullet journal e aí eu entendi que eu sou muito dicotômica mesmo, né? Como diz o meu terapeuta, eu sou muito metódica. E para mim o bullet journal, essa coisa assim de, ele estimula a criatividade, mas também me trava, porque eu não sou muito do mapa mental. Não sei se vocês estão sabendo o que é um mapa mental. Um mapa mental, né, é mais ou menos isso aqui, que a gente fez, né, vai traçando, vai não sei o quê, mas ainda assim, é muito metódica, né, é duas retas, e aí é duas para lá, e aí, sabe, assim, eu não sou muito boa em fazer mapa mental, em escrever uma coisa bonita, né, aqui no meio, assim, vai ficar lindo, e aí traça um risco para cá, outro para lá. Para mim não funciona. Então, não funcionou o bullet journal para mim. E eu ganhei de presente uma agenda, coisa mais linda, pocket e maravilhosa. E eu tô completamente apaixonada por essa agenda, porque ela tem espaço, sim, para escrever, mas ela tem espaço do planejamento mensal, assim, bem pequenininho. E depois ela me dá um planejamento dia a dia, com espaço para escrever. Eu tô apaixonada, então eu vou usar essa agenda, né, como planejamento. E aí, na parte do planejamento também, e aqui tu vai ver o meu frufru, né? Deixa eu tirar meu frufru daqui. Que aí aqui eu tenho a minha mandala lunar, né? Aí, mandala lunar em papel reciclado, cheio de coisa escrita atrás. Pois é, né, gente? Tem que pensar na sustentabilidade. Então, aqui tá a minha mandala que acabou de terminar, né? Preenchidinha. E a mandala aqui que eu vou começar a preencher hoje. Então, ela tá juntinha de mim, a minha mandala lunar. Se tu não tem a tua, de novo te convido para entrar lá na Hotmart. Entra lá no perfil da Hotmart, da Tal Saúde, que tem a mandala lunar gratuitamente. Baixa a tua mandala e não tem problema nenhum usar uma folhinha de papel reciclado, né, para fazer a tua mandala lunar, porque ela é feita para escrever, para riscar, para pintar, enfim, e para acompanhar como é que tá a tua lua interna, né? Então, essa mandala lunar tá disponível lá na Hotmart. Então, são essas duas coisas que eu quero deixar por hora de orientação para ti. Decida qual vai ser o teu método de planejamento, né, para 2023, e aí vem com tudo na live do dia 23. E dá um jeitinho aí de pensar na tua mandala lunar, como que tu vai fazer para acompanhar o teu ciclo. E aí tu vai dizer, mas Elis, eu não ciclo, eu não menstruo, então eu só me baseio pela lua e tá tudo certo, né? Não preciso ter mandala lunar. E aí é que tu te engana, meu querido. Pode ser um diário, tá? Não precisa ser a mandala lunar. É que eu acho a mandala lunar uma ferramenta muito boa, porque eu consigo ver o mês todo, como eu acabei de te mostrar, né? Eu olho para todo o mês, eu entendo tudo o que aconteceu ao longo do mês de uma forma bem simples, sabe? Usando cores, usando pequenos desenhinhos, assim, que vão me remetendo a coisas que foram importantes no dia. Então, para mim, ela é super prática
e o diário escrito, ter que voltar, né, folhas, eu vou pegar o meu bullet journal aqui, pegar, sabe, mas o que aconteceu lá no... Para mim não funciona muito bem. Então, como diário, né, nunca gostei muito de diário, então não funcionou muito bem. Mas basicamente é isso, minha garganta sobreviveu, tô feliz. Participação do Bud da guria até, né, não foi das piores. Eu acho que foi muito produtiva essa live, tô contente com o resultado. Separa aí a tua, o teu bujo, a tua agenda, né, o teu planner. Separa a tua mandala lunar, a maneira que tu vai escolher para te organizar, né, no teu ciclo, em como tu te sente, né, ao longo do mês e tudo isso. E aí vem com tudo no dia 23, a princípio 10h30 da manhã, tá? Mas acompanha nas redes sociais que a gente vai avisando aqui. E é isso. O Bud e a guria fazendo uma boa participação agora no final, dando um beijo para ti, minha deusa. Agradeço a atenção, a confiança, a parceria. E 2023 é tudo nosso. Um beijo, um bom sábado, um bom final de semana. E eu agora vou me recolher, né? Vou fugir um pouquinho dos stories, porque eu tô na minha lua nova, é o momento de me recolher, mas é o momento de intencionar e é isso que eu vou fazer. Beijo, bom sábado, bom final de semana. Até a próxima.